Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus, então tente se desconectar de outras coisas para que você receba a boa parte desta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos meditar na parábola mais conhecida que Jesus contou. Sem dúvida, a mais conhecida, a mais pregada. Você já deve ter ouvido centenas de pregações sobre ela. E todo texto conhecido é um texto perigoso, porque você ouve com a sensação que já sabe tudo que tem ali. E esse talvez seja um grande problema de ouvir uma pregação de um texto conhecido. A gente subestima o que Deus pode fazer, mas tenha um coração aberto, porque a palavra é inesgotável. Você pode ouvi-la, e ela sempre vai trazer algo, não algo novo, mas algo necessário para o seu momento. Ok? Vamos ao texto? Nós vamos ler do 11 ao 24. Vamos ler toda a parábola. Jesus contou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar o seu regresso. Curve sua cabeça. Pai querido, nesta manhã desejamos tanto mais uma vez ouvir a tua voz. Oh Senhor, como é bom te ouvir, como é bom estar num ambiente que o Senhor nos conhece. Fala mesmo. Fala, Senhor, de uma forma que eu compreenda. Fala de um jeito que eu me lance a viver a tua expectativa sobre mim, Senhor. Alinha minha alma, alinha meu espírito enquanto te ouvimos. Visita minha família, visita meus negócios, Pai. Envia teus anjos e dá-nos a direção necessária. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A gente precisa entender algumas coisas para viver bem, para viver a vontade de Deus. Porque nem tudo sobre aquilo que a gente acha é correto. Por exemplo, existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Quando você tem remorso, você está sofrendo pelas consequências que vão vir e você tem medo dessas consequências. Quando você tem arrependimento, você sofre porque você ofendeu a Deus. As duas coisas causam sofrimento, mas o motivo é diferente. Então a gente tem hoje uma geração que aprendeu a pedir desculpa sobre tudo. Ai, me desculpa. Ai, pisei na bola com você. Me desculpa. Ai, me desculpa.
mas a gente desaprendeu a mudar. Muita desculpa e pouca mudança. A gente pede perdão com uma facilidade enorme, mas esse perdão nunca é genuíno, porque é um perdão de remorso e não perdão de arrependimento. E o que significa? Pedimos perdão e não mudamos. A gente continua fazendo coisa ruim. A consequência vem, me desculpa, mas não muda. E isso acontece na vida espiritual. Há pessoas, por exemplo, que oram: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo que eu falei, me perdoa sobre o que eu peguei, me perdoa sobre a minha atitude. Mas terminam aquela oração bonita de perdão, decididas a continuar vivendo da mesma maneira. E isso não é arrependimento. Isso é uma tentativa desesperada de aliviar a culpa. E isso é um perigo para nós. Porque se eu não enfrentar uma vida onde eu preciso me transformar, eu não vou viver a vontade de Deus. O desafio, gente, não é descobrir quem pecou. Todo mundo peca. Não há ninguém aqui nesse auditório que não cometa pecado. Então a pergunta não é: você já pecou? Não. A pergunta é: seu coração é capaz de se arrepender? Seu coração é capaz de mudar? Porque quando o arrependimento desaparece, a santidade desaparece com ele. É impossível viver uma vida plena em Deus sem arrependimento. E arrependimento não é: eu tenho medo de descobrirem o que eu fiz. Não. Senhor, eu estou triste porque eu chateei a tua presença. Eu desobedeci a tua expectativa na minha vida. Esta parábola que Jesus contou em Lucas 15, o público dela eram fariseus e publicanos. De um lado, religiosos, que estavam furiosos porque Jesus sentava para conversar com pecadores. E do outro lado, publicanos, cobradores de impostos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele conversava com quem estava direto numa sinagoga e conversava com romanos. Ele não tinha distinção, ele não tinha preconceito. Ele falava com todo mundo. Mas os fariseus odiavam, porque Jesus, para eles, não deveria se misturar. O texto deixa claro. E aí Jesus conta 3 parábolas que você conhece em Lucas 15. Ele vai falar sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. 3 parábolas. Veja que começa com uma moeda, depois passa para uma ovelha e depois passa para um filho. Percebe que a importância das coisas vai aumentando? Porque uma moeda tem a sua importância, mas uma ovelha é muito mais valiosa que uma moeda. E o filho é uma das coisas mais preciosas, se não a mais preciosa depois de Deus, que um pai e uma mãe tenha. Agora, nessas parábolas, a moeda e a ovelha termina da mesma maneira. Alguém vai lá e encontra a moeda e a ovelha e faz uma festa. Mas o filho não é só sobre uma festa. A terceira parábola do filho pródigo, Jesus Cristo revela aos fariseus algo mais importante do que o filho ter sido perdido. Ele revela quem é o pai e quem é Deus nessa história toda, quando alguém se perde. A parábola do filho pródigo vai mostrar o coração de um pai, o coração de Deus. E eu quero pincelar algumas coisas bem rápidas para a gente orar sobre o que esta parábola tem a ver com a gente. É uma parábola pesada, porque Deus mostra as vísceras do que é o homem, do que a gente é quando se perde. Tudo começa num dia onde o filho olha para o pai e diz: papai, eu quero a minha parte na herança. Naquela cultura, olhar para um pai e pedir herança é a mesma coisa que dizer: para mim, meu pai morreu. Era extremamente ofensivo, porque herança é algo que só se toca no assunto quando o pai morre. Mas Jesus conta na parábola que aquele jovem, quando pede a herança ao pai, mostra que ele não queria mais o pai, e o pai não tinha importância nenhuma para ele.
Eu sei que a gente vai ler nos textos que ele vai gastar todo o dinheiro, que ele vai para um chiqueiro, que ele vai querer comida de porco. Mas a queda dele não começa lá na frente, quando ele perde tudo. A queda dele começa aqui, quando ele olha para o pai e ele diz: pai, o senhor não é mais suficiente para mim. Essa casa aqui, ela é pequena demais para mim. Me dá a minha parte que eu vou embora. É assim que acontece na nossa vida. Primeiro a gente troca a presença de Deus por algumas coisas. Depois a gente troca a comunhão por uma independência. E daqui a pouco só precisa o corpo ir embora. Quando esse jovem decidiu pedir a herança, ele já estava fora da casa faz tempo. Quando ele teve coragem de pegar as coisas dele e sair da casa, ele já não amava o pai há muito tempo. E essa é uma das maiores advertências desta parábola do filho pródigo. Porque é possível estar sentado aqui, agora, nesse momento, e estar vivendo longe de Deus. É possível, em quase 1 hora de culto que já passamos aqui, você ter cantado, orado comigo, e ainda assim estar longe de Deus. Porque distância de Deus não é geográfica, distância é espiritual. Esse filho pede a herança, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. O pai não conversa, o pai não argumenta, o pai não faz nenhum tipo de ameaça. O pai: você quer ir embora? Vai. Porque isso é amor. Amor não é prender, amor não é chantagear, amor não é fazer concessões. Você quer ir embora? Você vai. A Bíblia não diz o nome do lugar para onde ele vai, só diz que é uma terra distante. Porque qualquer lugar fora da presença de Deus é um lugar que não vale a pena. É um lugar que não vale a pena nem saber o nome. É um lugar que não tem importância. O pecado, ele sempre vai fazer uma propaganda de liberdade, de que fora da casa é melhor. Mas toda a liberdade que o pecado anuncia termina com escravidão. Aquele sentimento de prazer que nasce vai terminar vazio. Aquela autonomia de dizer: agora, graças a Deus, estou livre, não preciso prestar conta para ninguém, vai terminar com corrente. É assim desde sempre. Tudo começa com pequenas concessões, uma ausência, um distanciamento. E o diabo nunca mostra o fim da história, nunca. Ele não é bobo. Ele não, só mostra o começo. Você está vivendo uma vida sufocada, você está vivendo uma vida opressiva. Sai desse negócio, você pode ser melhor, você pode fazer mais, você está perdendo tempo, você está aí. E esse jovem sai da casa do pai, e a Bíblia diz que ele sai com sangue nos olhos. Ele sai com fome de viver, entre aspas. Ele sai com fome de provar de tudo. E a Bíblia diz que ele desperdiçou todos os seus bens. Todos desperdiçou. Não foi apenas dinheiro, porque todos os bens que uma pessoa tem não é só sobre dinheiro. Tem um bem que você não valoriza, e é muito importante, talvez eu não valorize: o tempo. O tempo é bem, é um bem material. O tempo, o propósito. Uma coisa é você fazer as coisas no tempo certo. No tempo certo tudo é mais rápido, tudo é mais ágil. Todo mundo pode estudar, mas vai fazer uma faculdade com 18, 20 anos para você ver, e vai fazer uma faculdade com 50. Ambos se formam, mas é completamente diferente. A absorção, as oportunidades de mercado é completamente diferente. Perder todos os bens é perder a honra, é perder o nome, é perder relacionamento. A Bíblia diz que ele perdeu todos os bens, porque o pecado nunca custa só aquele momento que você pratica. O pecado, ele é devastador. Ele não diz o que vai fazer, mas ele arranca tudo. Então a Bíblia diz algo poderoso, que ele desperdiçou todos os seus bens. Fala comigo agora: depois de ter gastado tudo. De novo, fala tudo. Gente, ele gastou tudo. Essa palavra pesa. Essa palavra é pesada, porque gastar tudo. Ele gastou tudo.
e não achou nada. Esse camarada estava em busca de um sentido, ele estava em busca de um norte, ele estava faminto por preencher um vazio, e ele gastou tudo. Só que chega uma hora que as minhas tentativas acabam, e a Bíblia diz que ele gastou tudo. E quando ele gastou tudo, acabou o prazer, acabaram os amigos, acabou a aparência, acabou a força. E esse é o momento que muitos se encontram hoje. Tudo porque o pecado promete mais do que consegue entregar. O pecado é um fanfarrão, ele faz de você um tonto, porque o pecado, ele promete muito, entrega nada e cobra muito mais do que você pode imaginar. Não vale a pena cometer pecado, não vale a pena desobedecer à vontade de Deus. Todo ganho momentâneo é um ganho mentiroso. Satanás vai terminar essa liberdade colocando correntes em você. Satanás vai fazer que esta vida que aparentemente é livre se torne uma vida escrava. E a Bíblia diz que exatamente no momento que ele gastou tudo, chegou uma fome na terra. Uma fome. Veja, a fome não é o problema. A gente diz assim: essa crise me destruiu, essa fase acabou comigo. A fome não é o problema, porque a fome só revela o lugar que eu escolhi para viver. Porque se quando aquela fome chegou, se quando aquela fome trouxe seca, ausência de recursos, e se ele estivesse na casa do pai? A fome não seria um problema. O problema é que a fome escancarou onde ele estava, e onde ele estava não havia recurso para viver. Se ele estivesse na casa do pai, a fome não o destruiria, porque na casa do pai, por mais que haja fome lá fora, na casa do pai há pão, na casa do pai há suprimento. Lá fora está todo mundo enlouquecendo, na casa do pai há sanidade mental, na casa do pai há resposta, na casa do pai. E assim é na nossa vida. Alguns falam: pastor, essa crise está acabando comigo. Não, essa crise só está revelando o que você construiu na sua vida. Porque enquanto alguns enfrentam crises e permanecem em pé, todos dizem: nossa, como você é forte, como você consegue. Outros enfrentam crises e simplesmente desabam, porque a crise vem para o justo e para o ímpio. A crise vem para quem sabe e para quem não sabe. Jesus disse que ambas as casas, as que são construídas sobre a rocha e a areia, enfrentarão vendavais, tempestades. Mas quem edificar sobre a rocha, quem estiver uma vida edificada sobre a rocha, nenhuma crise vai acabar com aquilo que você está construindo, nada. E é exatamente aqui que nós temos que parar para pensar. É isso que eu tenho que parar para pensar. Dizer: Deus, abra a minha mente, porque Jesus está mostrando que existe um fundo mais profundo do que a crise que esse jovem está passando. Mas você acha que perder tudo foi o problema dele? Você acha que a fome chegar foi o problema dele? Não. Jesus mostrou algo muito terrível aqui. Lá no versículo 15 de Lucas 15, diz que depois de perder tudo, depois de gastar tudo e perder tudo, ele tomou uma decisão: eu vou empregar com um dos cidadãos da região. Perceba uma coisa: toda a herança que ele recebeu do pai, ele já perdeu. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Só que ele perdeu tudo e ainda assim não decidiu voltar para a casa do pai. Ele perdeu a herança e não voltou. Ele está passando fome e ainda não voltou.
Ele chegou ao fundo e ainda não voltou, porque sofrimento não produz arrependimento. Não pense que porque uma pessoa está sofrendo, ela está arrependida. Ai, deixa ele sofrer que ele se aproxima de Deus. Tem gente que no sofrimento endurece ainda mais. Tem gente que no sofrimento fica mais ruim ainda. Tem gente que quando sofre fecha mais o coração ainda. O camarada perdeu tudo e ele está dizendo: eu ainda vou tentar dar um jeito, eu ainda vou tentar arrumar um emprego, eu ainda vou tentar dar os meus pulos. Outros já diziam: não, é hora de eu voltar. Sofrimento não produz arrependimento. Não produz. Dor não muda ninguém. Quem muda uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Dor não muda, é o Espírito Santo que muda. Por isso mesmo, depois de perder tudo, aquele jovem continua tentando viver sem o pai. E eu me pergunto, quantos estão aqui dizendo: pastor, é perda atrás de perda, é pancada atrás de pancada, é soco atrás de soco, e eu estou tentando dar meus pulos, e Deus está dizendo: enquanto você não voltar para a minha presença, enquanto eu não ser o Senhor da sua vida, fruto de um arrependimento, é um saco sem fundo. Aí a Bíblia diz que ele vai pedir emprego. Ele perdeu tudo, ele vai pedir emprego. E Jesus diz na parábola que ele foi trabalhar para um cidadão daquela terra. Gente, olha o contraste. Pelo amor de Deus. Na casa do pai, ele era filho. Na terra distante, ele virou empregado. Ele saiu de casa dizendo para o pai: eu quero ser independente, pai. Dá a minha parte na herança, que eu quero ser dono da minha vida. E ele termina sendo escravo de alguém. Esse é um dos princípios espirituais. Abra bem seus ouvidos, porque talvez seja uma das coisas mais preciosas que vou dizer a você aqui. Preste atenção. Tem algo que a gente não pode esquecer. Um homem, uma mulher, sempre vai servir a alguém. Ou Cristo governa a sua vida, ou outra coisa vai governar a sua vida. Mas sempre alguma coisa ou alguém vai governar você. Sempre. Se não for Deus, pode ser o dinheiro. Se não for Deus, pode ser o prazer. Se não for Deus, pode ser o pecado. Se não for Deus, pode ser a vaidade. Se não for Deus, pode ser o reconhecimento. Se não for Deus, pode ser o medo. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está dizendo é: não existe neutralidade. Quem rejeita o governo de Cristo não vive sem o Senhor. Não vai ter Cristo, mas vai ter alguém governando sua vida. Quando você diz: eu não quero mais servir a Deus na igreja, você vai servir a quem lá fora? Quando eu não quero mais me submeter à palavra, você vai submeter a que palavra lá fora? Quando você não quer mais viver uma vida de santidade, e você diz: eu sou neutro, eu não sou nem esquerda nem direita. Não existe isso. E esse jovem agora saiu de casa independente, dizendo: papai não manda mais em mim. Mas agora ele está vivendo num chiqueiro, dependendo de que alguém autorize ele a comer lavagem de porco. E o chiqueiro não era o pior lugar. Jesus conta essa história. Quem está comigo aí? Jesus conta essa história porque judeu, falar de porco para judeu é algo chocante. A carne do porco para o judeu, ela é impura, ela é imprópria. O porco é um animal que o judeu passa longe. Não era só um trabalho humilde, um trabalho simples. Não, era um trabalho vexatório, era um trabalho indigno. Jesus escolheu contar essa história com cada detalhe para expressar exatamente,
Porque ninguém planeja terminar num chiqueiro. Ninguém planeja. As pessoas acreditam que conseguem controlar o pecado, conseguem controlar o erro. A pessoa acha que ela consegue ter domínio, mas o pecado começa a controlá-la. Controlar a mente, controlar o coração, controlar o ânimo, controlar o sono, controlar o jeito que acorda, o jeito que dorme. Toda a escravidão começa aparecendo uma liberdade. Ah, que bom, que maravilha, mas eu vou gastando tudo, gastando minha fé, gastando meu ânimo, gastando minha saúde, gastando minha sanidade mental, gastando minha adoração, até que um dia eu percebo que eu não tenho mais controle sobre nada, e agora eu não consigo fazer mais nada. As coisas fazem em mim. Eu agora vou onde o medo me empurra. Eu agora ajo do jeito que a covardia manda. Eu agora sou um escravo do medo, um escravo da ansiedade. Eu não tenho controle sobre nada. Eu faço aquilo que as coisas que estão aqui dentro mandam em mim. Então eu achei que estava livre, mas agora nunca estive tão preso. E é nesse momento mais triste da parábola que a Bíblia diz no versículo 16 de Lucas 15 que esse camarada desejava. O camarada saiu com metade do dinheiro do pai, e agora ele desejava alimentar-se com vagens de alfarrobeira. Que é isso? Lavagem de porco. Na casa do meu pai eu tinha banquete. Na casa do meu pai eu não precisava me humilhar. Na casa do meu pai eu sentava à mesa e comia sem precisar pensar se ia faltar. Mas agora eu disputo comida com porco. E sabe o que é o pior? Coloca lá. Ele disputa comida com porco e perde do porco, porque ninguém lhe dava nada. É disputar com o porco e perder do porco. É como se Jesus estivesse dizendo para os publicanos e fariseus: o pecado faz você terminar aí. É aí que o pecado faz você terminar. É desse jeito. É desse jeito. O pecado promete um crescimento que nunca vai entregar, e vai terminar roubando sua dignidade, roubando seu nome, roubando sua paz. Isso aqui não é brincadeira, gente. Eu sei que a gente está vivendo uma fase linda, uma fase maravilhosa, mas nós precisamos fechar a porta para que o pecado não entre na nossa vida. Nós precisamos entender que o maior câncer do mundo se chama pecado. O pecado acaba com uma família, o pecado acaba com uma mente, o pecado acaba com um futuro. O pecado promete tudo para você e arranca tudo de você. Tudo. E nós precisamos olhar para dentro e ver aonde é que o pecado está tentando trabalhar. Porque você fala: pastor, eu estou de corpo presente na igreja, mas já está longe há muito tempo. O corpo sair daqui é um detalhe. E aí a Bíblia começa a mostrar como é que tudo voltou ao normal. Lá no meio do chiqueiro, no versículo 17, fala comigo: caindo em si. É aqui que começa o arrependimento. Remorso é uma coisa, só que qual é o medo da consequência de alguém que já perdeu tudo? E algumas vezes a gente precisa perder tudo para parar de ter medo de consequência, para voltar a se arrepender porque feriu o coração de Deus. E caindo em si é triste, porque ele poderia ter caído em si com um pouquinho de recurso ainda. Não, ele gastou todo o recurso. Ele poderia ter caído em si quando os amigos foram embora. Não, ele não caiu em si. Ele poderia ter caído em si quando o prazer terminou. Não, ele só caiu em si quando nem a lavagem do porco ele foi capaz de comer. Sabe o que significa cair em si? Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim: recuperar a lucidez. Ele estava cego. Ele estava cego pelo pecado, ele estava cego pelo orgulho, ele estava cego. As coisas estavam acontecendo na frente do seu nariz, ele não via. Mas agora, quando ele perde tudo, e nem lavagem de porco, a Bíblia diz que ele caiu em si. É como alguém que desperta depois de um tempo. É como alguém que fala: meu Deus do céu, parece que agora eu voltei para o planeta Terra. Agora eu estou me ligando no que está acontecendo. Agora eu estou olhando para mim dizendo: meu Deus, que estado eu vim parar. Que situação. É exatamente aqui, quando a gente cai em si, que o Espírito Santo começa a agir.
É exatamente nesse momento, quando eu começo a olhar, não porque eu volto para Deus, porque o problema são os outros, é o pastor que não me visitou, é o meu líder que não me ajudou, é meu pai, é minha mãe. Não, quando eu caio em si, o arrependimento começa, não quando eu paro e fico falando, erraram comigo, não, o arrependimento vem quando eu pequei. Foi assim que Deus restaurou Davi, quando ele olha para Natan e diz, eu pequei. Foi assim que Deus olha para o filho pródigo e vai mudar a história desse jovem na parábola, porque ele cai em si e diz, eu pequei. Quem se arrepende não quer desculpas para entregar para ninguém. Quem se arrepende só quer uma coisa: misericórdia. Eu não quero que passem pano para mim, eu não quero que releiam a minha história, eu não quero me defender, eu só quero que Deus tenha misericórdia, Senhor. Tudo que eu preciso desta manhã é misericórdia, tudo que eu preciso dessa manhã é o teu abraço, tudo que eu preciso desta manhã é que o Senhor me perdoe. Misericórdia. Você quer dar desculpas ou você quer misericórdia? Eu quero misericórdia. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que o que fez ele sair de casa foi o dinheiro do pai e a vontade de estar longe. Mas a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele não tem saudade do dinheiro do pai. Se você observar cuidadosamente o texto, ele não diz, ai, que saudade da minha casa, que saudade do meu quarto, ai, que saudade da minha herança. O texto diz, quantos empregados do meu pai. No momento mais difícil, ele não lembrou da bênção, ele lembrou do pai, do meu pai. Há pessoas que têm saudade da igreja quando desviam. Eu já recebi mensagens de pessoas que pararam de servir e dizem, eu tenho uma saudade de servir na igreja, eu tenho uma saudade dos cultos, eu tenho uma saudade de estar naquela atmosfera do meu ministério. Mas quem se arrepende de verdade não tem saudade das coisas da casa, só tem uma saudade: eu tenho saudade do meu pai. Ele não quer a posição dele, ele não quer o quarto dele. Ele fala, se puder me deixar num cantinho onde os empregados dormem, tá tudo bem. Eu não quero nada, eu não quero nenhuma moeda, eu só quero recuperar o relacionamento com meu pai. Porque o verdadeiro arrependimento é quando eu paro de sentir falta das bênçãos e começo a sentir falta do pai. Sempre foi o pai sempre me bastou, sempre. Eu não quero saber se ele vai me dar mais dinheiro ou não, eu não quero saber se ele vai me dar um cargo ou não, eu não quero saber se eu vou poder recuperar minha posição, porque um dia eu fui grande, hoje em dia eu não sei se depois de tudo que eu fiz eu vou conseguir. Mas pai, só quero uma coisa, nem que seja para eu ficar no lugar que os empregados ficam, eu quero o meu pai. Porque arrependimento é sobre o pai. Arrependimento não é sobre, eu vou lá para a igreja para recuperar o dinheiro que eu perdi, eu vou lá para a igreja para tentar recuperar meu nome. Eu não sei se você vai ter tudo que perdeu, mas o que você mais precisa para estar em pé não é as coisas que foram embora, é a presença do Altíssimo que está aqui nesta manhã. Nós precisamos voltar a chorar pela presença do Pai. Nós precisamos voltar a levantar as mãos e chorar, dizendo, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu quero o Senhor. Pai, eu preciso de Ti. Sem frescura, sabe? Sem imposições, sem regras, sem ficar encostando ninguém na parede. Eu só quero o Pai. E o Pai olhar e dizer, eu quero você também, meu filho. Eu quero o Pai. O Pai que me alegra, o Pai que me preenche, o Pai que me cura, o Pai que me dá futuro, o Pai que me entende, o Pai que tem palavras de vida eterna, o Pai que não me abandona. Eu só quero o Pai. Só que tem duas coisas importantes. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse algo em versículo 18: vou me levantar. Fala comigo, vou me levantar. Porque o arrependimento, ele começa no coração. Ele está sentado no chiqueiro, mas ele fala, eu vou me levantar. Mas o coração dele já mudou. Eu vou me levantar. Quem se arrepende realmente não permanece confortável no pecado. Ele começa a entrar em crise. Ele sabe que o lugar que está não é o lugar que Deus quer para ele. E esse arrependimento não começa quando eu tomo banho, não começa quando eu passo perfume, começa ainda no chiqueiro, começa ainda quando eu estou com a droga na boca,
Começa ainda quando eu acabei de mandar uma mensagem para quem não devia. Começa ainda quando eu ainda estou vendendo coisas que não devia. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor Diego, eu vendo tal coisa, é pecado? E eu pergunto: por que você está me perguntando isso? A sua pergunta confessa o que Deus está falando com você. Pastor Diego, eu trabalho nessa área, eu faço tal coisa, será que é pecado? E eu pergunto: por que você está me perguntando isso? Porque se fosse bom, você não estaria me perguntando, você estaria em paz. E eu não vou te dizer, o Espírito Santo já está brigando com você aí dentro. Porque tudo aquilo que é de Deus, você não tem conflito, você está em paz. Agora você está em crise, pergunta para um: será que pode? Será que é pecado? Meu irmão, sai disso. Porque, ai pastor, mas eu não sei, eu preciso organizar minha vida. É o Espírito Santo ainda dentro de um chiqueiro, gerando em você um conflito. Porque Deus não vai te perder, Deus não vai perder você, Deus não vai perder você, Deus não vai perder você, Deus não vai perder você. É exatamente aqui que Jesus começa a dizer. Porque o filho começa a pensar que ele precisa convencer o pai para recebê-lo. Eu vou me levantar, eu vou tentar convencer meu pai. Mas ele ainda não sabe que o pai não precisa ser convencido, porque o pai sempre esperou a sua volta. O pai sempre esperou. O pai não recebe escravos, o pai recebe filhos. Então no versículo 17, 18 ele fala, no versículo 20 ele fala: eu vou me levantar. Só que no versículo 20 o que ele faz? Põe o 19, por favor. Põe o 18. No 18 ele está sentado no chiqueiro. E o que ele pensa? Eu vou me... Só que o 20. E a seguir? Ele pensou. E aqui que tem um problema. Muita gente fala: realmente eu tenho que mudar. Realmente eu estou pensando na minha vida, as coisas estão muito ruins. Realmente eu abandonei tudo. Só que fica anos e anos e anos só nesse pensamento: um dia eu vou, um dia eu vou. No versículo 18 ele pensa: eu tenho que me levantar, eu preciso me levantar. Só que no 20 finalmente ele faz o quê? E levantou-se. Porque arrependimento não é só ficar dizendo: ai, realmente eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, realmente eu estou pensando aqui, realmente eu perdi muito tempo. E passa 30 anos assim, 40 anos assim. Sim, o arrependimento começa com amargura na alma. O arrependimento começa com uma indignação santa. O arrependimento começa com algo que eu sei que não está certo, mas eu não fico degustando dessa indignação a vida inteira. Chega uma hora que eu tenho que levantar o bumbum do chiqueiro e me colocar em pé. Antes ele dizia: levantar-me-ei, mas agora ele diz: levantou-se. Ele levantou-se porque a distância entre a intenção e a decisão é o que faz uma pessoa vencer na vida. Só intenção boa não muda a vida de ninguém. Só intenção de chorar não muda a vida de ninguém. Você não pode ficar só na intenção. A intenção tem que gerar uma ação. E a ação é: eu quero me levantar e eu estou me levantando. Eu quero ser curado e eu estou me curando. Eu quero servir a Deus e eu estou me levantando para servi-lo. Muita gente pretende mudar. Eu quero mudar e anuncia, posta no Facebook, posta no Instagram, mas entende algo poderoso aqui: abandonar o pecado não é sobre ter intenção. Abandonar o pecado é levantar-se e voltar para Deus. É levantar-se e restaurar o casamento e dizer: acabou a pataquada na minha vida, eu vou voltar a servir, vou voltar a perdoar. O filho só experimenta a graça quando a atitude se levanta na vida dele. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: eu não tirei os olhos de você e eu vou restaurar você. Arrependimento verdadeiro produz movimento. Você vai se mover, você vai se mover. Ainda tem resto de porco perto de você, ainda tem alface grudado, alfarrobeira grudada. Você não está limpinho, você não está cheiroso, o cabelo não está bom, a unha não está boa, mas o céu não quer saber da tua roupa. Tem roupa preparada, tem perfume preparado. O céu só quer o que você pode dar. É o movimento, é o movimento. Quem vai fazer o dia de príncipe é Jesus. Quem vai fazer o dia de princesa é Jesus. Quem vai lavar teus cabelos é Jesus. Quem vai restaurar a tua dignidade é Jesus. Agora o que Jesus não pode fazer é o que você vai fazer, ainda sujo, ainda tremendo. Pastor, eu usei droga ontem. Pastor, eu prostituí ontem. Pastor, eu menti. Pastor, eu fiz coisa feia. Jesus está dizendo: eu sei o que você fez, mas eu estou dizendo para você: se você vier para mim hoje, se você vier para mim hoje, eu não tenho problema com o que você fez. Meu problema é estar longe. Meu problema é estar longe de você. Vem do jeito que você está, vem quebrado, vem lascado, vem devendo, vem sujo, mas vem. E a Bíblia diz no versículo 20:
que quando ele vai todo sujo, a cabeça inchada, ele só está querendo convencer ao pai que ele pode ser um empregado. Ele já decidiu que filho ele não vai ser mais, ele já decidiu que quarto bom ele não vai ter mais, ele só quer um cantinho para comer com os empregados e já está bom demais. Mas quando ele levantou-se e foi para o pai, quando ele foi, ainda estava longe. Quando o pai viu quando ele estava longe, o pai viu quando ele estava longe, significa que o pai estava esperando. É muito difícil você reconhecer alguém de longe, você só reconhece quando você está esperando quem é que volte. Você só sabe que aquela pessoa que está lá longe é a Maria, porque a Maria é alguém que você espera que ela volte. Você só está esperando no meio de um monte de criança que aquele ali é o teu filho, porque você sabe que aquela é a hora que as crianças vão voltar para casa e você está esperando ele. O pai consegue reconhecer. Jesus não explica como, mas eu quero ousar aqui a pensar com você, porque o pai só enxerga de longe quem tem uma expectativa que volte há muito tempo. O filho pensava: pai, eu nem vou ser recebido. Talvez um pai carrancudo, um pai de braços cruzados, um pai severo, um pai que fosse ler o beabá, o pai que fosse contar uma boa verdade, e ele tinha todo motivo para ouvir belas verdades. Mas Jesus apresenta aos fariseus um outro pai, um pai que talvez quem está sentado aqui nunca teve, um pai que talvez alguns aqui que foram abandonados nunca teve. Um pai, não um pai que lê o beabá, não um pai que bate, não um pai que humilha, não um pai que joga na cara, mas um pai que espera, um pai que observa, um pai que nunca perdeu a esperança do filho voltar para casa, um pai que nunca desistiu do filho, nunca. Um pai que ama. E o principal foi o vinde. Ele não só espera. Quando ele viu, movido por compaixão, só que é tão poderoso, o que ele fez? Ele correu. Na tradição judaica, um pai nunca corre para o filho, é o filho que corre para o pai. É sempre o menor que vai em direção ao maior. Quando você vai cumprimentar uma autoridade, a autoridade fica parada, é você que vai até ela. A autoridade não se move em direção a alguém que é inferior, é o inferior que vai a ela. Um rei não desce de seu trono para cumprimentar o seu súdito, é o súdito que vai ao trono se ajoelhar diante do rei. Mas o pai quebra o protocolo. O pai quebra. O pai faz o que o nosso orgulho nunca faria. O pai faz aquilo que era considerado indigno. Enquanto os fariseus esperavam que Jesus condenasse os pecadores e fechavam as portas para os pecadores, os fariseus diziam: você é um lixo, você não pode estar perto desse pecador. Jesus está mostrando um Deus que corre para recebê-los, porque Deus tem prazer em restaurar, não em condenar. Deus tem prazer em recuperar e não em destruir. E aí, fica comigo, o filho ensaia um discurso. Ele começa a dizer no versículo 21: ô pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Depois ele fala outro discurso: me trata como um dos seus empregados. E ele começa a dizer discurso, e o pai nem deixa ele terminar o discurso. O pai interrompe. Que cena extraordinária, porque o filho está ali convencido que nunca mais vai ser igual, e o filho quer negociar um lugarzinho, um cantinho, um puxadinho. O filho quer negociar alguma coisinha, e enquanto o pai só pensa uma coisa: eu vou restaurar você como meu filho, eu vou restaurar você como meu filho. Enquanto o filho está pensando o quanto ele merece, o pai está dizendo: a minha graça te alcança, a minha graça. Enquanto o filho só quer uma oportunidade para trabalhar, para ser escravo, o pai está dizendo: eu vou te devolver a tua família. A tua família. Porque Deus não salva pessoas para transformá-las em empregados. Vou te falar uma coisa: se Jesus restaurar você, você nunca vai ser quem você merece ser. Você vai ser o que a graça de Deus vai fazer em você. Porque se fosse para receber o que merecíamos, nós deveríamos ser mortos agora. Somos salvos não por obras, mas somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E aí, para nós orarmos, a Bíblia diz no versículo 22 que enquanto o filho está tentando organizar um mérito, o pai diz para os servos: o quê?
Tem um ponto de exclamação ali. Depressa, depressa. É como se o pai falasse: ele demorou muito para voltar. Eu estou com muita saudade dele. Eu não suporto vê-lo vestido desse jeito, cheirando isso. Depressa. Não tem reunião, não tem conversa. Depois a gente vai se falar, depois a gente vai, já te beijei, já te abracei, mas depressa, depressa. E ele manda devolver 3 coisas. 3 coisas, deixa o texto. 3 coisas, fala comigo: a melhor roupa,